Depois de muitos anos na igreja, mais de 30 anos na igreja, nós meditamos, nós analisamos, nós pensamos, nós refletimos de uma maneira um pouco maior, vamos dizer assim. É como se nós víssemos uma foto panorâmica. Você sabe que a foto panorâmica é aquela mais comprida, é aquela que te dá um pouco mais de amplitude, não é uma foto 3x4, não é uma foto quadrada, não é uma foto apenas horizontal, mas é uma que pega, vamos dizer assim, 180 graus. Então, eu cheguei à conclusão que Deus, ele nos conhece de uma maneira tão íntima, tão profunda, que pode ser comparado como um vidro cristal, um vidro transparente, um vidro de janela, onde você consegue olhar de um lado para o outro e o vidro está no meio. O vidro está tão límpido, tão puro, que você enxerga. Assim Deus, ele nos vê. Ele conhece a nossa pessoa melhor do que nós mesmos. Por isso que o rei Davi falou assim: antes da palavra chegar à minha boca, tu já o sabes. Então, muitas das vezes, quando eu vou orar, eu me esforço para surpreender a Deus na minha oração, para falar algo do qual ele não imaginava que eu falaria. Eu estou dizendo isso no sentido de sinceridade, de honestidade, de transparência, de ser real, de ser verdadeiro, sabe? De apresentar para Deus a verdade dos fatos. Porém, hoje eu estava ali pensando, meditando, né? E eu cheguei à seguinte conclusão. Quando nós fazemos algo para Deus, e eu estou falando aqui sobre o quê? Sobre sacrifícios. Quando nós decidimos sacrificar para Deus, e eu já vou explicar melhor, na verdade, nós não estamos sacrificando para Deus. Nós estamos, na verdade, sacrificando para provar para nós mesmos a nossa fé. Vamos dar um exemplo, porque fica mais fácil de compreender. Quando um homem ele é tentado a cometer um adultério, a ter um ato sexual com uma pessoa diferente, quando ele recebe um convite para ir para a cama com uma outra mulher, para ter um prazer, o que acontece? Se esse homem de fato conhece a Deus, tem temor a Deus, ama a Deus, se esse homem de verdade considera o caminho de Deus, ele vai rejeitar aquele convite. Inicialmente, na mente dele, ele vai repreender, ele vai amarrar. Esse ato de você rejeitar um prazer carnal, que aí fora no mundo é algo natural, aí fora no mundo, se você rejeitar sexo alheio, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa, você não está bem. Lá fora no mundo, se uma mulher chegar para você e falar assim, olha, vamos ter uma noite de sexo, e você falar, não tenho interesse, não quero. O mundo te condena, o mundo já começa a te colocar de nome, de florzinha, que você é isso, que você é aquilo. Mas nessa atitude, você prova para você mesmo, porque Deus já conhece você, Deus já sabe. Você prova para você mesmo que a sua fé é sólida, que a sua fé não é uma brincadeira, que a sua fé é algo plausível, é algo sólido, que dá para tocar, é algo real. Você crê mesmo em Deus. Então, eu estava pensando, né? Quando Deus chamou Abraão e, vamos dizer assim, convidou Abraão a pegar o seu único filho, um filho que ele desejava há mais de 25 anos. E Deus disse para ele, pega o seu filho, vai em tal lugar, 3 dias de viagem a pé, e sacrifica-o para mim.
Deus já conhecia Abraão. Deus, como eu disse, como um vidro transparente, como um cristal, Deus já sabia. Mas aquela atitude, na verdade, ia provar para o próprio Abraão a fé dele, a fé consistente dele. Ele ia compreender o porquê que Deus escolheu ele. Não sei se você compreende. Deus já sabia, assim como no caso de Jó, por exemplo, quando a Bíblia relata que o diabo apareceu para Deus, no livro de Jó, ali no comecinho, diz que Satanás se apareceu para Deus e Deus disse para ele: você viu meu servo Jó, temente, fiel? E Satanás disse: mas não é em vão que ele faz tudo isso para o Senhor. Toca nos bens dele, toca na família dele, toca nas coisas, na saúde dele, que você vai ver que ele vai te amaldiçoar. Então aí reforça o que eu estou te falando. Deus já conhecia Jó como um vidro, como cristal. Deus permitiu o diabo acabar com tudo na vida de Jó, mas Jó, ele continuou amando a Deus. Então, eu volto à questão de que, quando nós sacrificamos algo para Deus, na verdade nós estamos fazendo para nós mesmos, porque Deus já conhece. É o ato de sacrificar que vai mostrar para nós mesmos: eu amo a Deus, eu confio em Deus, eu persevero em Deus, eu tenho consistência, eu tenho perseverança, eu sou real, minha fé não é uma brincadeira, minha fé não é uma religiosidade, minha fé ela é provida de uma submissão à vontade de Deus. Então o homem, ele honra o matrimônio. O homem é fiel com Deus nas suas ofertas, no seu dízimo. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. É bíblico, não é uma coisa do homem. É algo que Deus convida-nos a retornar para Ele o dízimo, e Deus, conhecendo o nosso coração tão duro, tão de pedra, fala assim: se você fizer o certo, então eu derramarei bênção sem medidas. Então, você deve refletir, você poderia pegar um tempo e analisar a sua vida. Porque Deus sabe, muitos falam isso: Deus sabe, Deus sabe. Então, Ele sabe sim, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Só que a questão é: será que você tem, através de atitudes, provado a sua fé para Deus? Será que você, através de, no dia a dia, lá fora, vivendo nesse mundo podre, sujo, imundo, nesse mundo corrupto, nesse mundo hipócrita, será que lá fora você consegue mostrar para Deus que a sua fé, que você tanto diz que tem, ela é real? Será que se uma mulher te convidar, uma mulher bonita ou feia, tanto faz, ela te convidar, será que você na hora já não se entrega? Na hora você, opa! E ali você prova, tá vendo? A sua fé não passa de uma emoção, não passa de um entertainment, um entretenimento, uma brincadeira. Porque se a sua fé é sólida, você fala: não posso. É gostoso, mas eu não posso, porque eu perderia a minha comunhão com Deus, eu perderia a minha paz com Deus. Não posso. A minha carne quer, mas meu espírito não quer. Então você rejeita. Então aí nós nos tornamos como se fôssemos um alienígena para esse mundo. Nós não somos desse mundo. Eu particularmente, por exemplo, eu sou mal visto por alguns familiares, pela a minha família, porque eu não gosto de ir em festa. Eu não gosto de... Como é que eles fazem aquelas festas? Vai ter... que eles alugam um salão, esqueci o nome. Sabe? Nem para aniversário, de sobrinho. Eu não gosto. Um dia antes eu desejo paz, desejo bênção, desejo, olha, que Deus te abençoe, feliz aniversário. Buffet, né? Lembrei. Vai ter uma festinha, um buffet. Ali é um ambiente onde a música não agrada, o salgadinho tudo faz mal para a tua saúde,
O papo é um papo furado. Eu tenho uns tios que só falam besteira, sabe? Vamos supor, você vai no lugar desse daí, você se pergunta por que você tá lá. Eu só fui uma vez, nunca mais. Já faz anos. E ainda você vira chacota. A pessoa pega a cerveja, você não pode, você não pode. Não é que eu não posso, é que eu sou inteligente o suficiente para não querer isso na minha vida. Não me agrega nada. Não me traz saúde, tira a coisa mais linda que Deus me deu, que é a minha consciência. Por que eu me embebederia para perder a coisa mais bonita que Deus me deu, que é a consciência? A pessoa, ela enche o caneco, ela enche, sabe, bebe, aí depois fica igual um bobão, fala besteira, faz igual Noé, fica pelado, dança, se ridiculariza. Por que eu queria isso na minha vida? Então é um ambiente ali que você se sente assim como um peixe fora d'água. Eu lembro que eu fui num buffet que meu irmão fez, por causa da sobrinha, né? E eu fiquei 10 minutos. E depois ele reclamou, pô, eu paguei para você entrar, porque esses buffets hoje em dia é por pessoa, né? Pô, paguei para você entrar, você ficou 10 minutos e foi embora, melhor não ter vindo. Eu falei, olha, me desculpa, mas eu não me sinto bem, não, sabe? Apaga a luz, fica aqueles flash, parece o quê? É salgadinho, uma porcaria, você come, depois é dor de barriga, você fica meia hora no banheiro para tirar. Bebida, papo furado. Isso aí é se alegrar? Para mim, se alegrar é buscar a presença do Senhor. Para mim, se alegrar é louvar a Deus em línguas, exaltá-lo, saber que um dia, quando eu descolar desse corpo, eu vou estar eternamente no reino dele, onde há justiça, onde há paz, onde há harmonia. Enfim, meus amigos, a mensagem de hoje, ela fala sobre Deus já sabe, Deus me conhece, Deus sabe de tudo sobre mim. Só que quando eu consigo vencer o pendor da carne, as minhas tendências carnais, quando eu consigo frear essas coisas, quando eu consigo controlar a minha raiva, o meu ódio, a minha vontade de socar alguém que me ofendeu, já faz alguns meses uma pessoa parou na minha vaga, guia rebaixada, etc., e eu educadamente pedi, olha, por favor, tem como você retirar que eu vou colocar o meu carro? E a pessoa me xingou, me humilhou, você é o dono da rua e etc. E sabe, falando na minha cara, a minha vontade era de, desculpa, tá? A minha vontade era de sair na porrada. Minha vontade era de ali, eu vou tomar algumas, mas eu vou dar algumas também. E ali eu fiquei calado, olhei para minha esposa, e é difícil você ser humilhado na frente da esposa e o cara te xingando e você na condição certa, é difícil. Eu respirei fundo, eu me afastei, eu falei, não vale a pena, mas é difícil. É difícil. Então, meus caros, Deus conhece a gente. Mas é só quando nós passamos por aquele momento de dificuldade é que ali nós conhecemos a nós mesmos. Não sei se me compreende. É ali na hora do sacrifício, é ali na hora que cai 5, 7, 10 mil na sua mão, é o dízimo, né? Aquilo ali, ó, é dízimo. Você fala assim, poxa, eu podia comprar isso, podia comprar aquilo, eu estava precisando disso, eu queria comprar aquilo. Você fala, não, meu Deus é tudo para mim. O meu Deus, eu quero ser, como ele disse lá em Malaquias, serão para mim tesouro particular. Quer dizer, Deus trata especial. Os dizimistas, eles têm um carinho especial por Deus, diz a Bíblia. Eu falo, não, domingo eu vou na casa de Deus com prazer, meu Deus, está aqui o meu dízimo, porque o Senhor é o meu provedor, é o meu tudo, é o meu Deus. O Senhor é tudo para... Ali a gente de fato mostra para Deus, esse é meu servo. Esse com a fé dele não se baseia apenas em blá blá blá. Ele tem atitude, conforme a palavra de Deus afirma que a fé sem obras é morta. Então a gente apresenta as obras. Então ali Deus materializa como materializou na vida de Abraão. Agora eu sei. Deus falou agora eu sei, ele já sabia, assim como ele já sabia de Jó.
mas ele quer que nós mesmos venhamos a saber. É igual atualmente, desde a pandemia 2020, o mundo virou de ponta cabeça. O meu comércio piorou muito. Eu estou passando por momentos difíceis, trocando 6 por meia dúzia. E eu tenho falado com Deus, mas Deus permite para ver quem que nós somos. Deus permite para ver, vamos ver se a coisa apertar, vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver a reação dele. Eu quero ver como é que ele vai reagir. Eu quero ver a atitude. E é nesse momento que a nossa atitude mostra, ó lá, a fé dele é verdadeira. Tudo que ele fala lá, em oração, de dia, de madrugada, meditando, pensando, tudo que ele fala é verdade, porque a atitude provou que é verdade. Compreende? Eu lembro que alguns anos atrás, no meu comércio, entrou 2 moças na minha loja, olhando os produtos. Minha esposa tinha ido ao mercado, e aquelas moças se ofereceram sexualmente para mim em troca de um produto. A minha primeira reação foi, não, eu sou casado. Primeira coisa que eu falei, quando elas falam, você não pode dar esse produto aqui para nós? Eu falei, como assim dar? Não, mas a gente faz um negócio com você, nós duas, aí insinuando, né, com aquela risada da pombagira. Eu falei, não, eu sou casado. Então, sabe, me ridicular, você não gosta? Não, eu gosto tanto que eu tenho minha esposa. Eu gosto tanto que eu tenho uma registrada, carimbada, com papel passado, com testemunha, com vídeo, com foto, que aquela ali é minha. Que você quer me oferecer, eu já tenho. E você vê como o diabo, né? Ele é sacana. No dia seguinte, elas voltaram no comércio para ver minha esposa. Estavam lá, eu falei, foi essas 2 aí, ó. Elas ainda perguntam, essa aqui que é a sua esposa? Você está vendo como o diabo arma? Se eu fosse carnal, se eu fosse um safado, se eu fosse deixar a minha carne predominar sobre o meu espírito, então eu falo, opa! Aí no dia seguinte eu já estava envergonhado, perderia a mulher que Deus deu para mim, perderia o respeito dos meus familiares, perderia a minha fé, porque quando você peca, a sua fé cai lá embaixo, fica igual a nossa saúde, quando a nossa saúde tem, a nossa resistência está baixa, a gente pega a gripe. É assim, o pecado faz a nossa fé despencar. Aí você fica lá embaixo, eu não... Mas quando você está em obediência a Deus, você sabe, não, eu estou passando por dificuldade, mas Deus é comigo. Eu estou passando por isso, mas eu estou dentro da palavra e uma hora Deus vai mostrar o poder dele na minha vida. Então, meus amigos, acabando o vídeo, já falei demais. É no sacrifício que você mostra para você mesmo quem você é. E ali Deus te aprova, tá bom? Reflita sobre isso que o Espírito Santo vai te mostrar. Forte abraço.